Olá, graça e paz, tudo bem com você? Neste vídeo eu quero falar sobre por que Deus matou Uzá ao tentar livrar a arca de uma queda. Esta é a pergunta do nosso irmão Elias, lá de Imperatriz do Maranhão. Eu estarei respondendo depois da nossa vinheta. Os livros da Bíblia estão muitas vezes cheios de fatos inusitados, alguns misteriosos, alguns que as pessoas têm muita curiosidade em saber, mas pouco conhecimento, e muitos que suscitam dúvidas. Um deles é esse do capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 6 em diante, que fala sobre a morte de Uzá, uma morte um tanto quanto curiosa. Por que Deus matou um homem só porque ele tentou ajudar para que a arca não se espatifasse no chão? Tá? À primeira vista, Deus pode ser encarado como um Deus injusto. Por que Deus ia matar uma pessoa com boas intenções? Ou até mesmo um Deus cruel? Por que Deus iria matar uma pessoa simplesmente porque ele ia ajudar a não quebrar a arca? Né? Vamos entender um pouquinho essas questões, tá? Como todos os versículos da Bíblia, ele tem que ser lido dentro de um contexto geral. Diz assim, olha, quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira de Deus se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca. E a Bíblia diz que Davi ficou desgostoso com isso. Mas veja bem, nós já temos alguns antecedentes aqui. Tá? Antes disso, vamos entender um pouquinho a história. A arca tinha sido capturada pelos filisteus, ficou um bom tempo na terra dos filisteus. Deus castigou os filisteus com vários tipos de doenças porque estavam tocando na arca. Os filisteus devolveram a arca para Israel, foi para uma cidade chamada Bet-Sarém, uma coisa assim, chamada de Terras de Josué, e o povo ficou muito grato porque a arca tinha voltado, sacrificaram animais a Deus, como um culto em louvor, porque a arca tinha vindo, a arca era um símbolo de vitória, a arca era o símbolo da glória de Israel, enfim, mas de repente a Bíblia nos diz que alguns homens olharam para dentro da arca, ou quiseram olhar para dentro da arca, e foram mortos por causa disso. 70 pessoas foram mortas por Deus, e ali o povo temeu o Senhor. Essa arca então foi remetida para a casa de Abinadab. Ela ficou 20 anos lá, e Abinadab era o pai de Uzá. Quando Davi tomou o trono, tomou a coroa, o desejo do coração dele era colocar a arca no seu devido lugar, que era no templo em Jerusalém. E ele mandou, então, trazerem a arca da casa de Abinadab para o templo em Jerusalém. E durante esse trajeto que acontece esta calamidade. Tá? Vamos entender um pouquinho. Quem era Uzá, então? Era uma pessoa que não era da descendência de Levi. Levi era a tribo sacerdotal, encarregada do serviço sagrado e dos utensílios também. Ele estava acostumado com a arca durante 20 anos. Isso criou uma irreverência no coração dele. E é por isso que a Bíblia diz que Deus o matou por causa da sua irreverência. Ele se acostumou com as coisas sagradas de Deus. Não estava mais levando em consideração o que a lei determinava. Agora vamos ver o que a lei determinava. Muito bem, não era qualquer pessoa que poderia pegar a arca ou tocar na arca. Aqui nós temos em Números capítulo 3, versículo 17, versículo 30 e 31, algumas estipulações e as funções da tribo de Levi e dos seus descendentes para cuidarem dos utensílios sagrados, dentre eles a arca da aliança. Diz assim, olha, e estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. E o príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca. Preste atenção. Então, os coatitas era a família que estava designada para poder levar a arca, cuidar da arca. Mas era de qualquer maneira que eles podiam tocar na arca? Não. Até mesmo os coatitas tinham que tomar cuidado para tocarem na arca. Eles tomavam conta de todos os utensílios, inclusive a arca. Em Números capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte, olha, mas aos filhos de Coate, os coatitas, nada deu. Porquanto a seu cargo estava o santuário e levavam aos ombros, ou seja, está falando da arca. Eles tinham que levar a arca
nos ombros. Veja bem, a arca já estava vindo de modo errado, em cima de bois, de uma carroça de bois, sendo que os coatitas que deveriam carregar a arca. Muito bem. Em Números capítulo 4, versículo 15, versículo 20, nós temos mais versículos que jogam mais luz nessa questão. Diz assim, olha: havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Versículo 20. Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Veja bem, os coatitas eram designados para levar a arca, mas nem mesmo eles poderiam tocar diretamente na arca. Os filhos de Arão deveriam vir, cobrir todos os utensílios, aí sim, depois que o tabernáculo estivesse todo desarmado, os utensílios todos dispostos para serem carregados, aí eles deveriam partir e os coatitas levarem a arca nos ombros. Eles não poderiam tocar diretamente na arca. Imagina. Agora, Uzá não era da tribo de Levi, sabia muito bem da lei de Israel, tá? Ele tocou de modo irreverente na arca. Mesmo que ele tivesse com uma boa intenção, ele fez coisa errada. O que era proibido pela lei de Israel. Veja, Deus não foi cruel, primeiro porque isso já estava estipulado na lei, ele sabia muito bem. Segundo, Deus estava tratando com o povo de Israel ainda, não era apenas na época do deserto que Deus veio tratando com eles. Depois que eles tomaram posse da terra prometida, durante muito tempo, eles continuaram sendo um povo rebelde. E Deus continuou tratando com eles. Muitas vezes teve que tomar medidas drásticas, como essa morte aí de Uzá, tá bom? Então, foi por isso que Uzá morreu. Não foi porque Deus era malvado, Deus foi injusto ou cruel. Não, porque ele quebrou uma lei prescrita na lei de Israel. Eles precisavam obedecer. E Deus feriu Uzá, não só Uzá, como os 70 lá de Bet-Sarém, como também os filisteus por tocarem na arca. Agora, isso fica uma lição para nós, né? Fica uma lição para nós. Como nós estamos tratando as coisas de Deus? Deus tem dado muitas coisas em suas mãos, em minhas mãos. Como nós estamos tratando as coisas de Deus? Será que de modo irreverente, de qualquer maneira, nós estamos levando com a barriga? Né? Eu não vou falar que Deus vai matar a mim, a você, nada disso. Nós estamos numa outra dispensação, a dispensação da graça, né? Onde o Espírito Santo de Deus está pairando sobre a igreja. Mas as consequências, elas são certas, tá bom? Então fica aí uma lição para nós. Não vamos fazer como fez o Uzá, ser irreverente com as coisas de Deus, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, me ajude também a divulgar esse vídeo, tá? Assista o vídeo por completo, tá bom? Por gentileza, e ajude com os likes também. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. Até lá!